Senhores parlamentares, público presente, mais uma vez, boa noite a todos os que chegaram depois da minha primeira fala. Nós temos só mais hoje 3 outras sessões para fechar o ano, então vão ser vários temas, eu vou acabar falando alguns hoje sem concentrar em um só, mas que eu julgo importante. Então, primeiro quero falar que o prefeito entrou hoje com pedido de uma sessão. Senhor presidente, está muito barulho, viu? Eu queria falar que o prefeito municipal entrou hoje com uma solicitação de uma sessão extraordinária, que deve ocorrer provavelmente essa semana, para votar 2 projetos, não sei se vão entrar outros na pauta. Um é que para redirecionar R$1 milhão da Câmara para a Secretaria de Educação, que já era um compromisso da Câmara, para ajudar na questão dos estudantes, e o outro é uma mini reforma tributária que aumenta e modifica o ISS do município. Eu falei isso em uma outra sessão, o projeto foi retirado, veio um substitutivo, mas volto a dizer que o substitutivo enviado pelo prefeito continua muito ruim. Para ficar ruim tem que melhorar. Por quê? Continua sem detalhamentos, continua sem colocar as justificativas das mudanças do ISS. Então eu vou voltar a analisar isso, mas tendo a votar contrariamente se eu votar. 20 de novembro também, para não deixar passar, eu acho que é importante a gente refletir sobre esse momento. A Câmara de Vereadores é um espaço importante para isso. Infelizmente, nós temos na sociedade uma falta de entendimento absoluto sobre essa questão. As pessoas falam, infelizmente, sem os dados, com um preconceito enrustido, né? Como diria o Sartre, o inferno são sempre os outros, né? Então teve uma pesquisa recente que perguntou: o senhor é racista? O senhor tem preconceito? Não. O senhor conhece alguém que tem racismo ou preconceito? Sim. 90 e tantos por cento. Quer dizer, então, onde que está o racismo, né? Onde está o seu racismo? Onde está o meu racismo? Ele está totalmente semeado pela sociedade brasileira, na falta de emprego, na falta de condições, na violência contra os jovens pobres negros das periferias desse país, na falta de oportunidade para a universidade, em todos os aspectos. Num país que torturou, estuprou mulheres negras, aprisionou, escravizou durante 4 séculos os negros. E depois as pessoas falam: mas por que ter um dia especial para os negros? Ô desgraçado, você não passou 4 séculos, a sua família não passou 4 séculos sendo aprisionado, torturado, morto, perseguido, arrancado da África para trazer para cá, né? As pessoas não se situam no tempo para saber que o Brasil foi o último país do mundo a libertar os seus escravos, foi o último país do mundo a reconhecer a abolição da escravatura e não fez, jogou os escravos nos morros, que foi o caso do Rio de Janeiro. Né, quando a gente fala da violência urbana, libertou os escravos e jogou os escravos para o morro, né, sem condições, sem saúde, sem educação. Eu tive a condição, por exemplo, de estudar numa universidade pública, né, que a maior parte é de uma elite, e é uma elite social e racial, que frequenta as grandes universidades públicas, as estaduais e as federais. Vê lá quantos negros frequentam um curso de medicina. Na minha época não tinha um. Né? Às vezes agora eventualmente tem algum por conta das condições que o país permitiu aí nos últimos anos. Então eu quero colocar, né, esse pessoal que fala que não existe homofobia, que não existe racismo, que não existe violência contra a mulher. É um país perfeito, né? O nosso racismo, gente, é um dos piores do mundo, porque além dele ser violento, ele é hipócrita, né? É o chamado racismo cordial. O Brasil tem um racismo cordial, que é aquele que as pessoas não reconhecem, que joga sempre a culpa nos outros, que não vê os índices de desemprego, como que é em relação aos negros e tal. Então é uma hipocrisia absoluta. As pessoas não reconhecem o país que elas vivem e não querem dar condições melhores, nem refletir sobre a condição do negro num país, como já disse o vereador Sandro Rebeca, que é a maior nação negra do mundo, fora do continente africano, é o Brasil. Né? Mas que isso não está expresso nas condições de poder e nas condições sociais e econômicas. Dito isso, eu quero aqui anunciar, para não perder a oportunidade, que eu estou ingressando amanhã com o projeto de lei de uma questão que a gente fala pouco e que é super importante, que é a proteção dos dados pessoais dos cidadãos e cidadãs de Vinhedo. Nós temos, por exemplo, em Vinhedo, uma empresa que é a Mitra, que fica ali na Central Sim, que tem os dados dos cidadãos de Vinhedo. Tem tudo ali.
né? O governo de Vinhedo tem também os dados dos veículos. Aí, gente, não se iluda, viu? Todo mundo aqui está sendo mapeado, a hora que entra, a hora que sai, onde vai. As câmeras sabem tudo. Então, tem dados dos cidadãos de toda a ordem. Esses dados precisam de proteção. Esses dados precisam de uma regulação. E aqui, né, até uma ideia mais liberal, né, porque de vez em quando eu sou atacado por falar que eu sou mais à esquerda, agora vão falar que eu estou mais à direita porque eu estou fazendo uma proteção do indivíduo, uma questão mais liberal. Mas é algo que o Brasil está debatendo, tem um debate na América Latina, na Europa já se fez as regulações, e o Brasil tem que regular o controle das informações. Eu não quero minha informação dada para a Central Sim, para a Mitra, sendo vendida. Não quero, não autorizo. E vou colocar aqui como um projeto de lei. E quero saber o que estão fazendo com as informações dos cidadãos, né? Porque às vezes as informações estão aí, milhares de informações, milhões de informações, e o que está sendo feito com isso? Então, a minha proposta é que Vinhedo regulamente esse tema, vou entrar com esse projeto de lei, ele ainda vai para debate porque ele é muito extenso, tem dezenas de artigos, tem um movimento nacional, até internacional, debatendo essa questão, e a gente vai fazer o debate com calma aqui na Câmara de Vereadores. Complementando o vereador Sandro Rebeca, até aproveitando as informações que ele já colocou, eu quero dizer que eu li o novo plano de trabalho em relação ao plano diretor. Acho que o governo de Vinhedo está novamente equivocado, porque quer votar de forma assodada um plano diretor. O plano de trabalho fala que em março de 2018 nós vamos ter um plano diretor pronto para ser votado. Isso é um absurdo, né? Nós vamos ter agora final de ano, carnaval. A cidade não debateu isso, não tem um diagnóstico com calma. Muita calma, governo de Vinhedo, a não ser que forem feitas nuances, adaptações, ajustes, que eu pessoalmente defendo. Nós não podemos fazer uma mudança radical no plano diretor, onde já está funcionando. Então nós temos zonas de conservação ambiental, está funcionando, não tem por que mexer. E assim por diante, né? Já tem lá o distrito industrial, nós não vamos colocar um distrito industrial lá nos Três Irmãos, né? Nós não podemos fazer mudanças radicais, a não ser que a empresa, e não sei, né, como que a condução das coisas elas vão girar aí. Mas eu defendo um debate de plano diretor, como fazem os municípios. Vê Campinas, demorou para reformar o plano diretor 3 anos, Valinho demorou 2 anos e meio. Campinas nem votou, vai votar agora, está fazendo as últimas audiências públicas agora no Poder Legislativo, mais um monte, né? Esse debate demora de 2 anos e meio e tal, não é assim. E não podemos falar, mas já está sendo debatido há um tempão. Não está nada. Estava paralisado, está voltando agora, e eu discordo do método que estão propondo para a Câmara voltar. Aí vem o carnaval, todo mundo dançou, né? E aí vota o plano diretor no início de março. Está errado. Bom, iluminação pública, todos devem ter visto aí, acho que eu vou aproveitar aqui só para reforçar, né? Eu fiz uma representação, mais de 300 pontos públicos sem iluminação pública, foi aberto um inquérito, e esse inquérito vai se desenrolar nas próximas semanas, a Prefeitura está sendo questionada a esse respeito, e espero que seja agilizado, que é o mais importante, a mudança e a manutenção desses pontos de iluminação pública. Para eu não deixar de falar dos temas importantes, porque o tempo vai ser escasso, eu separei por blocos aqui, questão cultural, espaço cultural, teatro, etc. Então, minha posição sobre isso, tive também no Teatro Municipal, acompanhei cidadãos de Vinhedo se manifestando, os posicionamentos, o pessoal, inclusive, lógico, revoltado, porque era para ter ocorrido, as apresentações elas acabaram não acontecendo. O governo expôs essa questão do telhado que foi destelhado, mas eu quero falar o seguinte, né? E já falei isso para o governo, para os membros da Secretaria de Cultura, falei hoje com o Felipe, que é chefe de gabinete lá. Então não tem segredo que é o que eu vou dizer aqui. Os espaços públicos de Vinhedo precisam de manutenção, né? Porque efetivamente nós tivemos uma reclamação sobre o teatro. Mas e o CRAS da Capela? E o complexo Norberto Elias? E a sala de aula de diversas escolas e pontos de saúde, etc, etc. Há uma necessidade, isso não é uma questão da Secretaria de Cultura, é uma questão de governo. É necessário fazer manutenção em diversos espaços públicos, né? Então é isso que eu queria colocar, muito humildemente, não vou ficar fazendo campanha sistemática, entendi a questão do teatro, mas o teatro serve para a gente refletir sobre a necessidade
da manutenção, precisa de fazer manutenção. Né? Aí foi feita aquela ideia de fazer os mutirões para a população consertar os espaços públicos. Gente, não vai acontecer, é para a prefeitura fazer essa manutenção. Os nossos impostos estão entrando bem esse ano, quem está acompanhando meu Facebook, eu estou atualizando. Vinhedo pode superar de novo o ano passado, vai ter um crescimento de uns 7%, a não ser que tenha algum desastre agora em novembro, dezembro, mas está entrando bastante dinheiro nos cofres públicos e a gente espera que esse recurso seja usado para isso. E para aproveitar a questão de cultura, já chegou ao nosso conhecimento, já várias pessoas estão falando nos bastidores, a respeito do espaço cultural que vai ser construído lá na Capela. É um projeto grande, de 20 milhões de reais, né, que vai ser usado a Lei Rouanet, então, para deixar todas as informações, para não falar que eu dei metade, isso está sendo, várias pessoas estão falando a respeito disso, nos bastidores da política da cidade, falei ontem com alguns vereadores, hoje falei por telefone, etc., a gente está dialogando sobre essa questão, que é uma questão importante porque diversos vereadores, ao longo dos últimos anos, solicitaram isso, vários. Eu já cheguei a comentar sobre a necessidade de um espaço cultural, de descentralizar a cultura, levar para o bairro da Capela que merece, e muita gente fez indicação, teve de tudo. Né? Então, acho que é importante. Só que queremos ver com calma esse projeto. Né? Como é que vai ser, como que vai ser construído, as verbas, a contratação da empreiteira, vai ter licitação, como que é isso, a publicidade disso. Então, a gente quer olhar o projeto. Mas, a princípio, sou a favor, acho que é importante, até porque o município não vai gastar, né? Vai ser da Lei Rouanet, da famigerada Lei Rouanet, né? Que é demonizada. O município de Vinhedo vai gastar 20 milhões de reais, mas é importante desde que tenha publicidade e tenha uma coisa com muita transparência. Mas muita transparência, porque senão, já sabem, a gente denuncia. Servidores públicos, participei da reunião há pouco. Minha posição ela é, desde a primeira hora que o projeto entrou aqui, ela é clara, foi no Facebook, foi nas reuniões, foi aqui na tribuna da Câmara. É necessário que o governo de Vinhedo retire esse projeto. Nós construímos uma ideia importante de agilizar a tramitação desse projeto aqui na Câmara, para que ele seja votado o mais rápido possível, porque nós só teremos mais 3 sessões, e dessas 3 sessões, 1 ou 2 serão utilizadas para votar o orçamento, saibam disso, aqueles que acompanham as nossas sessões. Então é importante que se vote, ou antes da votação da LOA, que eu acho que é o mais justo agora, na próxima segunda-feira, conforme já colocado aqui pela vereadora Ana, que fez a proposta. Já tem condições, já tem um entendimento sobre isso, né? Basta as comissões emitirem os seus pareceres para que esse projeto venha a voto na próxima segunda-feira, para que ele seja rejeitado. Né? Infelizmente o governo está sendo teimoso, né? O projeto já dei o nome dele de cheque em branco, nós já chamamos ele de Frankenstein, mas eu vou dar um novo apelido para ele, que é fantasma. É um espectro, porque não tem nada, gente. Aquilo não é projeto de lei, não tem o estatuto. Então, alguns servidores, você leu o estatuto? Rodrigo, como que está o estatuto? Gente, vou falar pela 80ª vez, não tem estatuto na Câmara. Isso é um fantasma. Né? Já viu? Um espectro ronda a Câmara de Vinhedo, é o espectro do estatuto. Não tem estatuto aqui na Câmara. Tem um projeto que pede autorização do prefeito para mudar o regime, um cheque em branco. Então, só para deixar mais uma vez claro essa questão do regime. Do ponto de vista de informe e também de uma opinião. Amanhã as contas da Prefeitura de Vinhedo serão votadas no Tribunal de Contas. Para mim, amanhã é uma formalidade, imagino que 90% de chance de ser reprovada pelo colegiado lá dos conselheiros do Tribunal de Contas, mas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do que aconteceu efetivamente nas contas da Prefeitura, já está dado. Sinceramente, para mim já está claro que houve uma sequência de irregularidades e de crimes fiscais cometidos no ano de 2015. Então, só para deixar claro que, para mim, amanhã é uma certa formalidade, porque eu já tenho um convencimento sobre o que ocorreu em Vinhedo no ano de 2015. E finalizo, para também dar um retorno para a população, já que é um tema bastante falado na cidade, que é a questão dos radares. Né? Os vereadores estão recebendo aí uma sequência de denúncias. Um grupo esteve no Ministério Público, o Jornal de Vinhedo noticiou, o Tribuna de Vinhedo noticiou. Parece que vai ter um desdobramento sobre isso, mas a gente espera uma ação proativa da Prefeitura para anular as multas daqueles radares onde existe suspeita
de falta de aferição. Então, está aqui minha posição. Obrigado a todos e boa noite.